Capítulo 271 Artefato de Pedra. Quando a fumaça cinza foi sugada para dentro do sino de ar púrpura, a expressão de Zhou Wen mudou drasticamente. O sino roxo metálico começou a ficar branco acinzentado como se sua superfície estivesse coberta por uma camada de cinzas. Além disso, ele estava rapidamente petrificando e parecia a momentos de se tornar uma rocha. Zhou Wen não ousou hesitar. Ele rapidamente sacudiu o sino de ar púrpura e cuspiu a fumaça cinza de dentro. A fumaça cinza varreu em direção ao Chi de pedra, apenas para ser sugada pelo dragão de pedra. Ao contrário de antes, a fumaça cinza foi ineficaz contra o dragão de pedra alma da vida. O dragão de pedra permaneceu cheio de energia, mas o sino de ar púrpura na mão de Zhou Wen ainda estava cinza. Ele não se recuperou de sua aparência original após liberar a fumaça cinza. Definitivamente há algo errado com este Chi de pedra. Se ele realmente se transformou nisso porque engoliu o artefato de pedra, o que é esse objeto de pedra? Como ele pode ter um poder tão aterrorizante? O que Ouyang Lan e companhia encontraram naquela caverna de pedra? Muitos pensamentos passaram pela mente de Zhou Wen. O Stone Chi soltou um rugido feroz enquanto atacava Zhou Wen. Raios disparavam de seus olhos e, felizmente, a técnica de movimento de Zhou Wen era tão rápida quanto um raio, permitindo que ele se esquivasse do ataque do Stone Chi. Lu Yongxian rapidamente golpeou seu punho do tigre flamejante para remediar a situação, mas foi devorado pelo dragão de pedra Life Soul. Isso fez com que o Stone Chi mudasse seu alvo enquanto se lançava em direção a Lu Yongxian. Lu Yongxian estava usando a capa de chuva, então ele não podia usar seu corpo para bloquear os ataques do Stone Chi. Se ele fizesse isso, sua capa de chuva definitivamente rasgaria e isso significaria uma condenação certa para ele. Vendo que Lu Yongxian não tinha para onde recuar, Zhou Wen rapidamente usou Ghost Steps para aparecer atrás do Stone Chi enquanto ele cortava seu pescoço com Bamboo Blade. O dragão de pedra Life Soul que estava enrolado no corpo do Stone Chi rugiu e cuspiu a fumaça cinza em Zhou Wen. Zhou Wen só conseguiu recuar. O Purple Herbel não conseguiu suportar a fumaça cinza, muito menos ele. Ele naturalmente não ousou colidir de frente com ela. Lu Yongxian rolou no chão em um estado lamentável antes de desviar do raio disparado dos olhos do Stone Chi. Instantaneamente, o Stone Chi entrou em frenesi, forçando Zhou Wen e Lu Yongxian a fugir. Liu Shengzi não havia se recuperado totalmente de seus ferimentos, e sua besta companheira já havia sido sacrificada. Ele não tinha força de combate, então tudo o que podia fazer era usar sua metralhadora para atirar no Stone Chi. No entanto, quando as balas misturadas com ouro primordial atingiram o Stone Chi, não houve efeito algum. Elas ricochetearam como bolas de bilhar. Vendo que Lu Yongxian não aguentava mais e o Stone Chi estava prestes a alcançá-lo, Zhou Wen convocou a noiva fantasma e a enviou para liberarem o Wind Claw nas costas do Stone Chi. No entanto, os efeitos da garra do vento foram muito limitados. Basicamente, eles representavam apenas uma coceira. O Chi virou a cabeça e lançou um olhar para a noiva fantasma. Um raio cinza atravessou o corpo da noiva fantasma, mas não causou nenhum dano. No entanto, Zhou Wen notou o corpo da noiva fantasma tremendo claramente. Era como se ela tivesse sido atingida por um raio e sua aura tivesse claramente enfraquecido. Este Stone Chi é ridículo. Zhou Wen ficou chocado ao ver que a pedra Chi poderia realmente ferir o corpo de um fantasma. Sabendo que esta batalha só tinha dois resultados, vida ou morte, Zhou Wen não podia mais hesitar. Ele segurou a lâmina de bambu enquanto uma aura misteriosa e poderosa emergia dele. O suspiro do rei desceu sobre ele, e o imenso poder fez seu corpo flutuar no ar. Ele poderia levitar sem precisar de ajuda externa. Lu Yongxian evitou o ataque do Stone Chi em um estado lamentável quando viu um relâmpago brilhar no céu e atirar direto para o corpo do Stone Chi. Então, ele viu raios entrelaçados uns contra os outros enquanto eles se deslocavam para frente e para trás através do corpo do Stone Chi. Foi incrivelmente rápido. Como foi muito rápido, até o Stone Chi não conseguiu reagir.
No momento em que reagiu, ao fazer com que o dragão de pedra Life Soul vomitasse a fumaça cinzenta, o transcendente Flying Immortal de Zhou Wen já havia terminado. Depois que Transcendente Flying Immortal foi concluído, Zhou Wen imediatamente ampliou sua distância com Ghost Steps para se esquivar da fumaça cinzenta. Quando seus pés tocaram o chão, ele rapidamente suprimiu o suspiro do poder do rei mais uma vez. Apenas aquele breve momento de uso foi suficiente para fazer Zhou Wen sentir como se todos os seus músculos tivessem sido dilacerados por uma dor insuportável. Rachadura. O corpo do Stone Shi se despedaçou pedaço por pedaço, transformando-se em uma pilha de pedras que se espalharam pelo chão. Seu corpo tinha sido cortado em uma pilha de pedras com Transcendente Flying Immortal. Antes que Zhou Wen e companhia pudessem se alegrar, as pedras começaram a se mover novamente, como se uma mão invisível estivesse construindo blocos de brinquedo. Eles então juntaram as rochas novamente, restaurando o vivo e energético Stone Shi. Lu Yongxian e Liu Shengzi imediatamente sentiram desespero. O Stone Shi era incompreensivelmente forte. Quase não havia brecha para falar. Os olhos de Zhou Wen brilharam como relâmpagos enquanto brilhavam com um brilho calmo. Quando o Stone Shi foi dividido pelo Transcendente Flying Immortal, os poderes do Truth Listener permitiram que ele montasse uma projeção de tudo o que ouviu em sua mente. Naquela época, Zhou Wen percebeu que havia uma estranha pedra triangular na pedra Shi quando ela estava sendo cortada em cubos. A pedra era diferente das rochas que compunham a pedra Shi. Embora tivesse formato triangular, havia uma curva na borda. No meio havia um buraco circular que parecia antigo e misterioso. Além disso, quando o Stone Shi foi ressuscitado, parecia que mais uma vez reuniu os escombros com ele no centro. Liu Shengzi, o artefato de pedra que você trouxe é um pedaço triangular de rocha com um buraco circular no meio. Zhou Wen gritou enquanto se esquivava dos ataques do Stone Shi. Como você sabia? Liu Shengzi ficou chocado. Zhou Wen agora tinha certeza de que o Stone Shi havia se transformado nesta estranha abominação graças ao artefato de pedra. Sem qualquer hesitação, ele usou o suspiro do rei mais uma vez, arriscando danificar seu corpo. À medida que o poder aterrorizante descia sobre ele, Zhou Wen sentiu seus ossos gemerem de dor, como se fossem quebrar repentinamente a qualquer momento. Seus músculos já dilacerados começaram a se transformar em padrões sangrentos. Zhou Wen suportou a dor e mais uma vez usou Ghost Steps, aparecendo ao lado da pedra Shi como um fantasma. Porém, desta vez, o Stone Shi estava preparado. No momento em que Zhou Wen apareceu, o dragão de pedra Life Soul cuspiu uma boca cheia de fumaça cinza nele. Zhou Wen segurou o sino de ar roxo que parecia coberto de poeira enquanto sugava a fumaça cinza para dentro dele. No entanto, isso petrificou completamente o sino. Antes que Zhou Wen pudesse sacudi-lo, rachaduras começaram a aparecer em seu corpo enquanto ele se estilhaçava e era completamente destruído. Imortal voador transcendente. Soltando o sino, Zhou Wen desembainhou seu sabre e usou Transcendente Flying Immortal, transformando-se em um borrão que cruzava o Stone Shi enquanto ele constantemente o acertava. Com a nitidez da lâmina de bambu, o poder aterrorizante do suspiro do rei e o domínio do Transcendente Flying Immortal, ele mais uma vez separou o corpo do Stone Shi. No instante em que o corpo da pedra Shi se quebrou, um brilho frio brilhou nos olhos de Zhou Wen enquanto ele jogava a lâmina de bambu em sua mão. Ele se manifestou em um raio frio enquanto rasgava os escombros e arrancava um pedaço de pedra. A figura de Zhou Wen brilhou com o uso de passos fantasmas, chegando na frente da lâmina de bambu instantaneamente. Ao pegar a lâmina de bambu, ele pressionou o pedaço de pedra. Fim do capítulo. Capítulo 272 Matando a Pedra Shi. PFFT. Quando Zhou Wen pressionou a pedra, ele não pôde evitar cuspir um bocado de sangue. Ele usou o suspiro do rei por muito tempo e seus órgãos internos foram dilacerados. Ele já estava sofrendo de hemorragia interna grave. Se fosse qualquer pessoa comum, eles estariam mortos, mas Zhou Wen aguentou. Ele olhou para a pedra quebrada que manifestava o Stone Shi.
Se o Stone Shi não estivesse morto, os três estariam condenados. Zhou Wen estava impotente para continuar lutando. Lu Yongxian e Liu Shengzi olharam atentamente para a pilha de escombros. O mundo inteiro pareceu se acalmar naquele momento, já que os três quase podiam ouvir seus corações batendo rapidamente. Depois que o silêncio continuou por um tempo, Liu Shengzi ficou um pouco inseguro, mas disse esperançosamente: não está se movendo, realmente parece estar morto. Zhou Wen exalou ao sentir a dor em seu corpo. Isso fez sentir como se sua pele estivesse sendo arrancada, mas ele ainda segurava a pedra com uma das mãos. Quando pressionou o pedaço de pedra pela primeira vez, Zhou Wen ainda podia senti-lo latejar e se debater algumas vezes. No entanto, rapidamente se acalmou, como se fosse um objeto sem vida. Comandante Lu, sua capa de chuva. Zhou Wen tinha acabado de dar um suspiro de alívio quando ouviu Liu Shengzi exclamar. Zhou Wen olhou para Liu Shengzi e viu sua expressão horrorizada. Ele apontou o dedo para Lu Yongxian enquanto seus dedos tremiam sem parar. Zhou Wen olhou na direção de seu dedo e viu que a capa de chuva personalizada de Lu Yongxian estava rasgada em sua cintura. Embora a abertura não fosse grande, a chuva de sangue já estava pingando. Lu Yongxian não sabia quando a capa de chuva havia sido rasgada durante a intensa batalha. A cor de seu rosto desapareceu conforme suas pupilas gradualmente ficaram vermelhas. Jovem mestre Wen, infelizmente não posso mais acompanhá-lo. Desapontei o ajudante An e não consegui completar a missão que ele me designou. O artefato de pedra para as ruínas e entregue-o ao ajudante An. Tenho certeza que você pode fazer isso. Enquanto Lu Yongxian falava, seus olhos ficaram cada vez mais vermelhos. Sua respiração também ficou mais pesada. Jovem mestre Wen, vou agir agora. Espero ainda poder ser um membro do exército Sunset na minha próxima vida. O caos começou a dominar a consciência de Lu Yongxian enquanto a sede de sangue dominava sua inteligência. Ele sabia que não lhe restava muito tempo. Não querendo se tornar um monstro raivoso, ele ergueu o punho que havia reunido chamas e estava prestes a se acertar na cabeça. Parar! Zhou Wen suportou sua dor enquanto ordenava que o Dr. Darkness deixasse seu corpo e atacasse Lu Yongxian. Ao mesmo tempo, ele ativou suas habilidades cirúrgicas. Lu Yongxian não deu ouvidos a Zhou Wen. Ele não queria morrer como um cachorro raivoso. No entanto, seu punho não pousou em sua cabeça. O bisturi do Dr. Zhou foi mais rápido ao apunhalar seu pescoço, fazendo com que seu corpo enrijecesse e ficasse imóvel. Ao mesmo tempo, Dr. Darkness apareceu na frente de Lu Yongxian. Uma seringa apareceu em sua mão enquanto ele esfaqueava seu vaso sanguíneo, injetando o veneno em seu corpo. Lu Yongxian sentiu uma dor insuportável em seu corpo. Ele não pôde evitar soltar um grito, mas a cor do sangue em seus olhos desapareceu gradualmente enquanto ele voltava lentamente ao normal. Zhou Wen se apoiou. Com o artefato de pedra em uma das mãos, ele pegou o guarda-chuva que havia jogado na chuva com a outra. Depois de sacudir a chuva de sangue, ele abriu. Ele então ficou na frente de Lu Yongxian e o protegeu com o guarda-chuva. Você ainda tem alguma besta companheira do tipo armadura? Eles podem primeiro bloquear o dano da chuva. Zhou Wen perguntou a Lu Yongxian enquanto ele convocava o Dr. Darkness. A consciência de Lu Yongxian estava quase totalmente recuperada. Ele podia sentir que o vírus que invadiu seu corpo estava sendo expelido pela dor. Não sobrou nenhuma armadura, mas ainda tem uma besta companheira que deve ser capaz de remediar a situação. Lu Yongxian olhou para Zhou Wen com uma expressão complicada. Na época em que An Sheng ordenou que ele protegesse Zhou Wen, ele nunca imaginou que tal dia chegaria. Ele nunca esperou que tantas coisas acontecessem entre ele e Zhou Wen, fazendo-o se sentir como se estivesse em um sonho. Então conserte isso rapidamente. Meu corpo está muito fraco, então temo que não haja como lutar novamente. Se encontrarmos uma criatura dimensional novamente, contarei com você, disse Zhou Wen. Lu Yongxian cerrou os dentes e acenou com a cabeça para Zhou Wen. Então, ele convocou uma besta companheira.
Era uma cobra que se transformou em um estranho cinto de couro. Ele o enrolou na cintura, bloqueando perfeitamente o buraco da capa de chuva. Zhou Wen cambaleou antes de cair no chão lamacento coberto de sangue. O dano ao seu corpo foi muito sério. Apesar de mudar para o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria, ainda era difícil se recuperar completamente em tão curto período de tempo. A restauração do Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria ainda está faltando. Se ao menos eu pudesse ter o corpo do Deus imortal do combate de Li Xuan, isso me permitiria me recuperar rapidamente dessa lesão. Zhou Wen suspirou interiormente. Jovem mestre Wen, você está bem? Liu Shengzi avançou apressadamente para ajudar Zhou Wen. Deixe-o descansar um pouco. Lu Yongxian falou, mas suas pupilas se contraíram de repente quando seus olhos se arregalaram. Liu Shengzi atingiu a cabeça de Zhou Wen com a palma da mão, e a luz roxa de sua palma brilhou com um brilho medonho. Sua aura não era inferior à de Lu Yongxian e era ainda mais demoníaca e poderosa. Lu Yongxian não conseguia descobrir como Liu Shengzi, que ainda não havia se recuperado dos ferimentos, poderia produzir uma força tão terrível. Mesmo em perfeitas condições, ele não teria tanta força, muito menos quando estivesse gravemente ferido. Além disso, Lu Yongxian sabia que Liu Shengzi provavelmente cultivava uma arte da energia primordial do elemento vento, mas sua palma claramente não era do elemento vento. Não houve tempo para Lu Yongxian pensar mais. Liu Shengzi estava muito perto de Zhou Wen, então não havia como ele se esquivar do ataque. Além disso, o corpo de Zhou Wen estava muito fraco. Sem pensar, Lu Yongxian estendeu a mão, esperando usar o braço para bloquear o ataque de Zhou Wen. No entanto, Zhou Wen foi mais rápido que Lu Yongxian. Ele ergueu o artefato de pedra em sua mão e defendeu o braço de Lu Yongxian, fazendo com que a palma da mão de Liu Shengzi pousasse no artefato de pedra. Bam! Uma luz borrada emitida pelo artefato de pedra. A luz roxa na palma da mão de Liu Shengzi quebrou quando ele recuou alguns passos devido ao recuo. Parado em meio à chuva de sangue, ele olhou para Zhou Wen com uma expressão estranha. A capa de chuva que cobria a palma da mão estava rasgada e a palma desprotegida ficou exposta à chuva de sangue. No entanto, a chuva de sangue não conseguiu penetrar em seu corpo. Você não é Liu Shengzi, quem é você exatamente? Lu Yongxian olhou para Liu Shengzi e perguntou. Embora Liu Shengzi também fosse um épico, ele era considerado apenas mediano entre eles. Mesmo Lu Yongxian não conseguiu evitar a chuva de sangue com seu corpo nu, muito menos Liu Shengzi. Hehe, eu sou Liu Shengzi. A expressão e a voz de Liu Shengzi tornaram-se estranhas. Era claramente o corpo de um homem, mas seu comportamento e voz eram de mulher. Fim do capítulo. Capítulo 273 Recibo de papel. Você é a Mei, a súcubo. Sentado na chuva de sangue, Zhou Wen de repente olhou para Liu Shengzi depois de pensar um pouco. Havia 3 tipos de monstros entre os Shimei Wangliang, mas apesar de ver Wangliang e Shi, Zhou Wen não tinha visto Mei. Agora, Liu Shengzi não parecia de forma alguma um humano normal. Hehe, você é muito inteligente, você realmente viu minha identidade. Que pena que eu não consegui te matar apesar de ter uma oportunidade tão boa. Enquanto Liu Shengzi falava, seu corpo tremia estranhamente. Uma estranha fumaça roxa saiu de seus 7 orifícios. A fumaça roxa gradualmente se juntou, transformando-se em uma figura roxa embaçada. Porém, a figura foi envolvida pela fumaça roxa. Zhou Wen e Lu Yongxian só conseguiam ver a figura de uma mulher, mas não conseguiam ver sua aparência. Depois que a fumaça roxa saiu completamente, o corpo de Liu Shengzi desabou. Ele não tinha mais a aura que uma pessoa viva deveria ter. Ele era obviamente uma pessoa morta e seu corpo apodrecia rapidamente. Eu não vi sua identidade anteriormente, mas achei um pouco estranho. Por que foi só você quem conseguiu escapar? Nasci com uma personalidade fria, por isso é difícil para mim confiar em alguém. Sou cauteloso com alguém, disse Zhou Wen. Entendo.
Imaginei que você já tinha percebido há muito tempo, considerando como poderia chamar meu nome, disse a figura roxa com uma risadinha. Porque você possui o corpo de Liu Shengzi e nos enganou aqui. Zhou Wen só queria ganhar tempo para que seu corpo pudesse se recuperar um pouco mais. A Mei na frente dele pode ser mais difícil de lidar do que Stone Shi. Embora o Stone Shi fosse forte, sua inteligência não era alta. Em contraste, a figura roxa estava cheia de truques. Aquele Shi teve sorte de ter engolido o artefato de pedra que Liu Shengzi e os outros trouxeram. Quando eu o descobri e corri para cá, ele já havia começado a evoluir e eu não era mais páreo para ele. Pense em uma maneira de atrair vocês, humanos, aqui e esperar que vocês dois sofram um resultado mortal. No entanto, eu não esperava que vocês, humanos, tivessem apenas uma ninharia de força restante. Fiquei inicialmente um pouco desapontado, acreditando que as chances eram nulas. Eu nunca esperei que um humano como você aparecesse. Enquanto a Mei falava, ela deu uma risada coquete e disse a Zhou Wen encantadoramente: ainda tenho que lhe agradecer por me ajudar a matar o Stone Shi e recuperar o artefato de pedra. Sinta medo. É realmente incrível. Infelizmente, seu corpo está muito fraco. É impossível para você resistir a uma força tão potente, está à beira de um colapso. Você não pode mais lutar comigo. Se você me oferecer o artefato de pedra com as duas mãos, pouparei suas vidas e permitirei que vocês dois deixem Zuolu vivos. Jovem mestre Wen, vá embora agora. Vou impedi-la. Lu Yongxian ficou na frente de Zhou Wen e disse com um olhar ardente. A Mei curvou os lábios com desdém. A potência de suas chamas foi reduzida para menos de 70% de seu poder original na chuva de sangue nefasta do Senhor da Chuva. Além disso, você acabou de ser ferido e não tem nem metade de sua força total de combate, só preciso de um momento para matá-lo. Para onde pode correr uma pessoa cujo corpo está prestes a desabar? Parece que você planejou tudo, disse Zhou Wen enquanto olhava para ela. Embora ele acreditasse que alguém poderia mudar seu destino, ele tinha que admitir que desde que obteve a lâmina de bambu, sua sorte realmente mudou drasticamente. Ele esteve em perigo várias vezes. Tive mais sorte do que meu plano exizia. Já que você não está disposto a entregar o artefato de pedra, não tenho escolha a não ser arrancá-lo de seus dedos quando você estiver morto. A Mei percebeu através dos pensamentos de Zhou Wen quando uma luz roxa inundou seu corpo e ela caminhou em direção a ele. Lu Yongxian reuniu suas forças e deu um soco com Flaming Tiger Fist. No entanto, Mei estendeu a mão e pressionou o topo da cabeça do tigre flamejante com a palma delgada. O tigre flamejante extinguiu-se instantaneamente como se fosse uma bolha picada. Como eu disse, sua força de combate é inferior a 50%. Matar você será muito fácil, disse Mei enquanto caminhava. Não será difícil para você obter este artefato de pedra, mas você pode me dizer o que é antes de entregá-lo a você? Zhou Wen perguntou enquanto segurava o artefato de pedra. Não há mal nenhum em contar a você. Na Batalha de Zuolu, anos atrás, houve um confronto entre formas de vida bidimensionais. O artefato de pedra era o objeto sagrado de um lado, disse Mei. A Batalha de Zuolu não foi entre o Imperador Amarelo e Xiou. Eles são todos humanos. Como eles envolveram formas de vida dimensionais? Zhou Wen perguntou perplexo. Eles são humanos, mas o que eles representam não são apenas humanos. Caso contrário, como dois meros humanos poderiam convidar tantas criaturas dimensionais aterrorizantes para participar da batalha? Disse a Mei com indiferença. Os dois são apenas representantes de diferentes facções dimensionais de formas de vida no mundo mortal. A forma de vida dimensional representada pelo Imperador Amarelo é uma raça que trata as pedras como sagradas. O artefato de pedra que você tem é um dos artefatos sagrados que o Imperador Amarelo obteve das formas de vida dimensionais do elemento pedra. De acordo com o que sei das lendas, Shimeongliang eram criaturas que estavam do lado de Xiou. Se a lenda estiver certa, que utilidade o artefato de pedra do Imperador Amarelo tem para você?
Zhou Wen tentou ganhar tempo, mas seus ferimentos eram muito graves. Era impossível para ele se recuperar tão rapidamente. Enquanto falava com Mei, sua mente correu em busca de uma chance de sobrevivência. No entanto, não importava o quanto ele quebrasse a cabeça, a situação era exatamente como Mei havia dito. Ele já estava em uma situação desesperadora e não havia possibilidade de ele derrotá-la. Não tinha mais a habilidade de lutar, e Lu Yongxian não era páreo para ela. A única força de combate útil que lhe restava era o Dr. Darkness. No entanto, suas habilidades de combate não eram fortes para começar. A Mei também testemunhou as habilidades do Dr. Darkness. Se ela não tivesse confiança em lidar com o Dr. Darkness, ela não teria agido. Ponto. No entanto, não há mal nenhum em contar a você. Esse artefato de pedra é extremamente benéfico para qualquer forma de vida dimensional. Enquanto Mei falava, ela se aproximou e agarrou a cabeça de Zhou Wen com a mão que tinha um halo roxo. Lu Yongxian imediatamente agiu enquanto Zhou Wen invocava o Dr. Darkness, para usar o bisturi para fixar a Mei no lugar. No entanto, quando o bisturi do Dr. Zhou apunhalou seu corpo, ele perfurou diretamente nela. Em vez disso, Lu Yongxian foi lançado voando pelo halo roxo de Mei quando ele caiu, em uma poça de sangue. A situação parecia extremamente ruim. Professor, só posso contar com você para me salvar agora. Ele não conseguiu pensar em nenhuma outra solução. Ele não pôde deixar de pensar na pequena caixa que Wang Mingyuan lhe deu antes de partir. Zhou Wen lembrou-se de que havia um papel escrito por Wang Mingyuan nela. Eu sabia o que estava escrito nela, mas na esperança de fazer um esforço de Ave Maria, Zhou Wen puxou apressadamente a caixa do espaço do caos e a abriu. Ele tirou o papel e viu as palavras escritas nele. Ajoelhe-se e implore por misericórdia. Zhou Wen quase vomitou sangue ao ler as palavras. Fim do capítulo. Capítulo 274. Ajoelhe-se e implore por misericórdia. Professor, essa piada não tem graça nenhuma. Você está me matando. Zhou Wen não sabia se ria ou chorava, nem sentia raiva. Ele nunca esperou que Wang Mingyuan puxasse sua perna, então ficou momentaneamente perdido. Se ajoelhar-se para implorar por misericórdia fosse útil, os humanos não morreriam em zonas dimensionais. Afinal, havia mais pessoas que valorizavam suas vidas do que pessoas que valorizavam seu orgulho. Instantaneamente, Zhou Wen sentiu como se tivesse chegado ao fim da corda. Embora ele tivesse o artefato de pedra em mãos, ele não tinha a capacidade de iniciar um ataque. Mesmo se ele alimentasse uma besta companheira, não seria eficaz. Se houvesse um efeito, seria necessário um processo evolutivo que não fosse instantâneo. Em sua situação atual, ele provavelmente estava a poucos minutos de ser morto pela Mei. Ele não teve o luxo do tempo. Por que não? Eu me ajoelho e imploro por misericórdia. O professor não estaria brincando comigo, certo? Zhou Wen não pôde deixar de ter esse pensamento em sua mente. Wang Mingyuan não parecia ter nenhum motivo para pregar uma peça em seu aluno. Talvez possa realmente funcionar. No entanto, Mei não deu tempo a Zhou Wen para terminar seus pensamentos. Ela já havia atacado com o estranho halo roxo. Zhou Wen bloqueou apressadamente com o artefato de pedra. O artefato de pedra era minúsculo, enquanto o estranho halo roxo parecia bloquear o céu. Era impossível que fosse eficaz no bloqueio. Quando o halo roxo surgiu sobre ele, ele viu um borrão ofuscante à sua frente. Ele podia até ver a Mei dentro do halo roxo estendendo a mão para agarrar sua cabeça. A palma estava a centímetros de distância. Assim como Zhou Wen pensou que estava condenado, de repente ele viu o halo roxo à sua frente convergir. E a Mei à sua frente parecia estar sob a influência de um poderoso imã no chão. Seu corpo afundou quando ela se ajoelhou no chão com um baque, espalhando sangue por toda parte. Zhou Wen olhou fixamente para a Mei ajoelhada na frente dele, perplexo. A Mei se ajoelhou no chão com as duas mãos pressionando o chão. Seus joelhos e mãos afundaram na lama enquanto seu corpo tremia.
Ela parecia estar usando toda a sua força para se sustentar, mas simplesmente não conseguia. Sua cabeça parecia atraída por uma força magnética invisível enquanto ela afundava lentamente no chão. Não importa o quanto ela lutasse, ela não conseguia levantar a cabeça. A Mei soltou um grito aterrorizante enquanto gases roxos subiam de seu corpo. Ela lutou para se levantar, mas não conseguiu se mover. A força invisível era tão forte que ela só conseguia abaixar a cabeça. O artefato de pedra mostrou seus poderes. Este foi o primeiro pensamento na mente de Zhou Wen, mas ele imediatamente rejeitou a ideia. O artefato de pedra ainda era o mesmo de antes. Não produziu nenhuma flutuação de energia. A menos que um ataque fosse direcionado a ele, não haveria nenhuma reação. O ataque da Mei ainda não tinha tocado, então como poderia ter desencadeado uma força tão poderosa? Se pudesse realmente produzir uma força tão poderosa para proteger os outros, Zhou Wen não teria sido capaz de matar o Stonish tão facilmente. Mas se não for o artefato de pedra, resta apenas. De jeito nenhum. Zhou Wen voltou seu olhar para o papel em sua mão. Era um pedaço comum de papel branco com as palavras, ajoelhe-se e implore por misericórdia, escritas nele. Como Wang Mingyuan gostava de caligrafia, as palavras foram escritas com pincel. Eles eram elegantes e com bastante talento. Cada traço continha um encanto, tornando-o uma peça rara de excelente caligrafia que não era de forma alguma inferior aos calígrafos famosos. Até Zhou Wen, que não sabia muito, percebeu que a caligrafia era linda. Porém, por mais bonitas que fossem as palavras, eram apenas palavras escritas em papel comum com tinta normal. Zhou Wen olhou para o pedaço de papel em sua mão e imediatamente descobriu algo estranho. Embora fosse comum e sem qualquer brilho, nenhum sangue que choveu manchou o pedaço de papel branco. Era como se as gotas de chuva o evitassem automaticamente. Não pode ser, professora, ele não estava brincando comigo? Zhou Wen imediatamente sentiu como se tivesse voltado do inferno para o céu. Ele virou o pedaço de papel em sua mão para ler as palavras nele, na esperança de ver se elas emitiam brilho supremo para suprimir Mei à sua frente. Zhou Wen virou o papel e percebeu que as palavras no papel ainda eram as mesmas. Não havia nada de especial nisso. No entanto, quando ele apontou as 4 palavras para ele, a Mei imediatamente perdeu as restrições. Ela saltou do chão, assustando Zhou Wen. A Mei não esperava que a força invisível em seu corpo desaparecesse repentinamente. Suas lutas imediatamente deram frutos quando ela voou no ar. Zhou Wen apontou apressadamente as palavras, ajoelhe-se e implore por misericórdia, para Mei no céu. Imediatamente, ele viu Mei no ar atraído para o solo por um poderoso campo magnético. Com um baque alto, ela caiu no chão e caiu de joelhos com as mãos pressionadas no chão. Ela se esparramou na lama coberta de sangue e assumiu a postura ajoelhada. Professora, eu te amo. Zhou Wen desejou poder abraçar o papel e beijá-lo algumas vezes. Ele nunca esperou que as palavras de Wang Mingyuan tivessem tal efeito. Sem qualquer hesitação, Zhou Wen gritou para Lu Yongxian, Comandante Lu, o que você está esperando? Mate-a rapidamente. Lu Yongxian também ficou atordoada com o que tinha acabado de acontecer. Ele arregalou os olhos enquanto olhava para Mei ajoelhada na poça de sangue. Com o grito de Zhou Wen, ele imediatamente saiu do seu torpor e reuniu todas as suas forças. A alma da vida do general flamejante irrompeu quando ele atacou com seu punho do tigre flamejante, batendo-o na Mei ajoelhada e impotente. Mei não conseguiu se defender e, assim que o punho do tigre flamejante estava prestes a atacá-la, um traço de pânico brilhou em seus olhos. Ela bateu a cabeça no sangue e gritou, poupe-me, grande senhor. No segundo seguinte, o campo de força invisível que estava suprimindo Mei pareceu desaparecer. A figura de Mei avançou para o céu e evitou o punho do tigre flamejante de Lu Yongxian. Puta merda! Quando Zhou Wen viu isso, ele não conseguiu evitar xingar. Ele se perguntou sobre a confiabilidade de seu professor. Ele poderia distribuir uma supressão, mas o inimigo ficaria bem quando implorasse por misericórdia.
Qual era o ponto? Com o Mei liberado, ele não estaria em uma situação desesperadora novamente. Zhou Wen sentiu como se estivesse prestes a enlouquecer com as palhaçadas de Wang Mingyuan. Hehe, como ousa receber minha reverência? Você está morto. O Mei riu estranhamente no ar, sua voz cheia de ódio de gelar os ossos. Tendo reinado suprema nas dimensões por tantos anos, ela já havia se curvado antes, mas isso era para governantes supremos. Como ela poderia se curvar a um humano fraco como Zhou Wen? Do ponto de vista dela, era o pior insulto que ela já havia experimentado. Com um halo roxo aterrorizante, o Mei cruzou o vazio como um raio roxo demoníaco, avançando direto para Zhou Wen. No entanto, quando o halo roxo chegou na frente de Zhou Wen, houve outro baque alto. A figura do Mei emergiu do raio roxo enquanto ela se encontrava ajoelhada no sangue. Zhou Wen não tinha ideia de como descrever seus sentimentos. Fim do capítulo. Capítulo 275. Outro ovo companheiro. Lu Yunxian tomou uma decisão imediata e imediatamente atacou Mei ajoelhada. Os olhos de Mei estavam cheios de indignação e humilhação, mas ela não teve escolha senão se curvar mais uma vez e gritar: "Poupe-me, grande senhor!" Com um grito, a Mei perdeu as restrições e voou em retirada mais uma vez, transformando-se em uma névoa roxa, assim, evitando o punho flamejante do tigre de Lu Yunxian. Desta vez, a Mei não atacou com raiva, ressentimento, indignação e outras emoções misturadas. Ela olhou ferozmente para Zhou Wen antes de escapar rapidamente em meio à chuva de sangue. Logo, ela desapareceu. "Apenas espere, eu voltarei." Uma voz encantadora saiu da chuva de sangue, tornando-se gradualmente indiscernível. Zhou Wen sentou-se na poça de sangue enquanto respirava com dificuldade. O que aconteceu momentos atrás foi muito intenso. Isso fez seu coração palpitar e relaxar repetidamente. Ele sentiu que sua pressão arterial estava tão ruim que seus vasos sanguíneos estavam prestes a estourar. "Jovem mestre Wen, que tipo de tesouro é esse?" Lu Yunxian olhou para o pedaço de papel nas mãos de Zhou Wen e as palavras nele com uma expressão estranha. "Como eu iria saber?" Zhou Wen dobrou o pedaço de papel e colocou-o de volta na caixa. Ele não contou a Lu Yunxian que o pedaço de papel lhe foi dado por Wang Mingyuan. De acordo com o que ele sabia, embora o conhecimento teóricos de Wang Mingyuan pudesse ser considerado o grande mestre de uma geração, seu nível de cultivo apenas o colocava como um épico comum. No entanto, apenas escrevendo essas palavras, ele foi capaz de suprimir uma criatura épica tão aterrorizante. Isso fez com que Mei não tivesse escolha a não ser se curvar e implorar por misericórdia. Como isso foi um nível épico comum? Foi simplesmente aterrorizante. Zhou Wen sentiu que era melhor não deixar que outras pessoas soubessem deste assunto. Além disso, ele não tinha ideia de por que as palavras de Wang Mingyuan possuíam um poder tão extraordinário. Quanto ao motivo de Wang Mingyuan apenas conter sem matar, deixando ao oponente uma chance de sobrevivência, Zhou Wen só podia adivinhar que Wang Mingyuan provavelmente não queria que ele abusasse do poder com essas palavras. Portanto, ele deixou as palavras implorar por misericórdia, permitindo que uma criatura contida tivesse uma chance de sobrevivência. Zhou Wen não sabia o quão poderosas eram as palavras, mas contra uma criatura épica comum, poderia ser considerado outro amuleto para salvar vidas. Foi extremamente importante para Zhou Wen. "Comandante Lu, vamos embora." Zhou Wen suportou a dor e levantou-se da lama. "Você ainda consegue andar?" Lu Yunxian correu para apoiar Zhou Wen. "Eu preciso. O diretor ainda está esperando o artefato de pedra salvar sua vida. Eu tenho que assumir isso." Zhou Wen pediu ao Dr. Darkness para carregá-lo. O diretor da escola, Lu Yunxian, ficou surpreso pela primeira vez, momentaneamente incapaz de descobrir a quem Zhou Wen estava se referindo. "O desaparecido velho senhor, Ouyang. Acredito que Madame Lan deveria estar presa com ele." Zhou Wen não conseguia esquecer de salvar o ex-diretor. Outros eram secundários, então ele deixou escapar sem prestar atenção.
Lu Yongxian não pensou muito sobre isso quando assentiu e disse, Madame Lan e o velho mestre Ouyang podem estar presos na passagem. Zhou Wen tinha pouca força de combate e era fraco, mas não estava muito preocupado. Atualmente, havia apenas criaturas tridimensionais, Shi, Mei e Wang Liang, no campo de batalha. Dr. Darkness tinha uma vantagem efetiva sobre Wang Liang, e ele ainda tinha um Purple Herbal que era eficaz contra Shi. Com aquele papel com ele, ele não tinha medo da Mei. Pelo menos eles não correriam muito perigo antes de chegarem às ruínas. O que mais preocupava Zhou Wen era não encontrar Ansheng e companhia nas ruínas. Se Ansheng e companhia tivessem entrado nas ruínas, seria inútil mesmo que ele segurasse o artefato de pedra. Ele provavelmente teria que entrar sozinho. Aguentar. Zhou Wen chamou Lu Yongxian e pediu ao Dr. Darkness para carregá-lo em direção ao morto Stone Shi. Devido à intensa batalha agora, Zhou Wen não verificou se a pedra Shi havia derrubado alguma coisa. Lu Yongxian havia esquecido o assunto. Vendo como Zhou Wen não era capaz de agir, ele se aproximou apressadamente e moveu as pedras para o lado para ver se havia algum objeto parecido com cristal dentro. De repente, os olhos de Lu Yongxian brilharam. Debaixo de uma pedra havia um ovo de pedra cinza. Era mais ou menos do tamanho de um punho, como um paralelepípedo cinza fosco. Um ovo companheiro? Zhou Wen e Lu Yongxian ficaram maravilhados. Com o Stone Shi tão poderoso, o ovo companheiro que ele derrubou não seria fraco, desde que a sorte de Zhou Wen não fosse tão ruim. Jovem mestre Wen, mantenha bem o ovo companheiro. Este ovo companheiro não é uma questão insignificante. No futuro, definitivamente será de grande ajuda quando você o chocar depois de avançar para o estágio épico. Lu Yongxian tinha visto o poder do Stone Shi e sabia que a besta companheira não era uma questão insignificante. Zhou Wen acenou com a cabeça e pegou o ovo companheiro antes de deixar o Dr. Darkness carregá-lo em sua jornada. Estava escuro e, no meio de uma chuva de sangue, Lu Yongxian caminhava na frente enquanto o Dr. Darkness seguia atrás com um guarda-chuva na mão para proteger Zhou Wen da chuva. Zhou Wen segurou seu celular e olhou para o ovo Stone Shi. Na verdade, havia informações sobre isso. Shi de pedra mutante, vida épica providência, besta de pedra, alma vital fantasma, filho do dragão petrificado. Força, 40. Velocidade, 34. Constituição, 40. Energia primordial, 40. Talento habilidade, laser de pedra, formação de lança terrestre. Forma companheira, armadura de pedra. Era uma besta companheira poderosa, com 3 de suas estatísticas atingindo o limite do estágio épico em 40 pontos. Também possuía 2 habilidades ofensivas. Além disso, com sua providência vital e alma vital, a menos que alguém encontrasse um inimigo, elas eram consideradas bestas companheiras de alto nível no estágio épico. Infelizmente, a atual energia primordial de Zhou Wen era insuficiente para ele incubar uma besta épica companheira de alto nível. Tudo o que ele pôde fazer foi colocá-lo no espaço do caos. Zhou Wen deitou-se nas costas do Dr. Darkness e pegou seu celular para continuar jogando. Com o Dr. Darkness protegendo-o dos elementos, ele estava bastante confortável. Com sua atenção voltada para o jogo, a dor foi bastante aliviada para ele. O que Zhou Wen queria fazer agora era encontrar a fonte do poder decapitador nas ruínas e encontrar uma solução para resolver o problema. Se Ansheng e companhia tivessem realmente entrado nas ruínas, ele só poderia levar o artefato de pedra. Se não conseguisse encontrar a fonte do poder de decapitação, ele não seria capaz de entrar. Mesmo que ele corresse de forma imprudente, ele estaria apenas se enviando para a morte. Não fazia sentido. Lu Yongxian caminhou um pouco e, percebendo que Zhou Wen não estava falando, virou-se para olhar para ele. Ele percebeu que Zhou Wen estava sendo carregado nas costas do Dr. Darkness enquanto jogava fanaticamente. Ele não pôde deixar de se maravilhar interiormente, como esperado do jovem mestre Wen. Eu nunca seria capaz de jogar com uma mentalidade tão relaxada em um lugar assim.
Não é de admirar que ele tenha alcançado tantas conquistas tão jovem. A psique humana era uma coisa muito estranha. Quando alguém decidia que alguém não era bom, então, não importava o que fizesse, não era bom. No entanto, uma vez decidido que a pessoa era excelente, sentiríamos que tudo o que ela fez foi bom e surgiriam milhares de explicações. O atual Lu Yongxian foi um exemplo perfeito. Não importa o que Zhou Wen fizesse, ele achava extremamente sublime e profundo. Espero que a Sheng ainda não tenha entrado nas ruínas. Zhou Wen estava um tanto preocupado. Fim do capítulo. Capítulo 276 Vento Real. Como a noiva fantasma não se atreveu a entrar no túnel subterrâneo, Zhou Wen só pôde deixá-la circular pelo interior das ruínas. Toda a ruína consistia principalmente em paredes e pilares de pedra quebrada em uma área que se estendia por um raio de mais de 10 quilômetros. Não havia nenhuma criatura dimensional para ser vista. Até a escala da chuva de sangue reduziu significativamente. A noiva fantasma já havia vasculhado as ruínas várias vezes, mas Zhou Wen ainda não conseguiu descobrir a raiz do problema. Quando ele enviou bestas companheiras, todos eles foram decapitados, exceto a noiva fantasma. É impossível que não haja pistas. Como Ouyang Lan e a Sheng podem entrar, isso significa que eles devem ter descoberto a fonte do poder de decapitação. Zhou Wen repetiu repetidamente, permitindo que suas bestas companheiras entrassem uma após a outra. Então, ele examinou como eles foram decapitados, na esperança de encontrar pistas. Era verdade que nada podia ser visto com seus olhos, mas depois de ouvir repetidamente com o ouvinte da verdade, Zhou Wen finalmente descobriu a raiz do problema. Cada vez que a besta companheira de Zhou Wen era decapitada, ele ouvia um som fraco. O som não foi produzido pelo corte de carne e ossos durante a decapitação. Em vez disso, foi um som extremamente oculto que parecia uma brisa. No entanto, seria estranho se fosse o vento. Como as ruínas eram muito estranhas, até a chuva de sangue lá fora parou de repente de entrar. A chuva de sangue desceu lentamente como flocos de neve, sem sinais de vento soprando. No entanto, quando os animais de estimação foram decapitados, Zhou Wen ouviu o som do vento. Depois de deixar a besta de armadura dourada entrar nas ruínas novamente, Zhou Wen fechou os olhos e ouviu atentamente os poderes do ouvinte da verdade. Enquanto a besta de armadura dourada caminhava, algo de repente cortou sua cabeça, mas não havia nada lá. Vento, é realmente um vento. Zhou Wen de repente arregalou os olhos quando o avatar cor de sangue olhou para o cadáver da besta de armadura dourada nas ruínas. No instante em que a besta de armadura dourada foi decapitada, as habilidades do ouvinte da verdade lhe permitiram capturar traços do vento. Porém, o vento que apareceu do nada não veio do mundo exterior. Era como se tivesse aparecido de repente ao lado do pescoço da besta de armadura dourada, cortando sua cabeça. O vento não pode ser gerado sem motivo, mas nenhum vento sopra de fora em direção à besta de armadura dourada. De onde veio o vento? Zhou Wen franziu a testa, pensativo. Comandante Lu, você sabe como se formam os ventos. Zhou Wen ergueu os olhos de repente e perguntou a Lu Yongxian quem estava à sua frente. Lu Yongxian pensou por um momento e disse, de acordo com as explicações científicas do passado, o vento é um fenômeno natural causado pelo fluxo de ar. A temperatura na superfície aumenta devido aos raios solares, fazendo com que a temperatura do ar acima da superfície se expanda e suba. Depois de explicar como os ventos foram formados, Lu Yongxian disse, eu não era um aluno excelente na escola, então eu lembre-se apenas disso. Jovem mestre Wen, o que eu disse está correto. Sou um péssimo aluno. Zhou Wen pensou profundamente depois de ouvir as palavras de Lu Yongxian. Zhou Wen não sentiu nenhuma anormalidade na temperatura enquanto estava dentro das ruínas. Além disso, a chuva de sangue caía direto, então não havia sinais de fluxo de ar. Ele realmente não conseguia descobrir como o vento poderia aparecer do nada. O comandante do batalhão Lu continuou, mas nesta época, há muitas coisas que não podem ser explicadas pela ciência.
Falando em vento, lembro-me de uma coisa. Quando Madame Lan estava observando a chuva de sangue, ela disse que a chuva de sangue poderia ser a chuva de sangue nefasta produzida pelo subordinado de Xiou, Senhor da Chuva. E igual a ele, é outro Deus poderoso também subordinado a Xiou chamado Deus do Vento. Ele era proficiente no vento. Aspas. O que é Helmwind? Zhou Wen perguntou apressadamente ao perceber algo. As palavras do comandante do batalhão Lu lembraram-lhe que o Deus do Vento e o Senhor da Chuva eram de posições iguais. Todo o antigo campo de batalha foi envolvido pela chuva de sangue, mas ele não sentiu o poder do vento. O vento que apareceu do nada nas ruínas pode ter algo a ver com o Deus do Vento. Na verdade, também não tenho muita certeza. Só ouvi os comentários de Madame Lan. Após uma pausa, o comandante do batalhão Lu continuou: o vento é o resultado do fluxo de ar. No entanto, isso se refere a um mundo. Se dois mundos diferentes tiverem uma passagem aberta, então o ar nos dois mundos fluirá como bem. O Indigod possui essa habilidade que é conhecida como Helmwind. Quanto a como o Indigod faz isso, ou se ele e Helmwind existem, isso me escapa. Zhou Wen estava pensando ao sentir que as palavras do comandante Lu inspiraram muito. O vento não poderia ter sido gerado do nada, mas nas ruínas o vento apareceu do nada. Poderia ser explicado se o vento fosse gerado a partir da conexão entre mundos diferentes. Será que a decapitação nas ruínas foi feita secretamente pelo Deus do Vento? Zhou Wen sentiu que algo estava errado quando pensou sobre isso. Para uma figura lendária como o Indigod, não havia necessidade de recorrer a tais pequenos truques. Apenas um golpe casual dele provavelmente seria suficiente para matar inúmeros especialistas épicos. Se não fosse o Deus do Vento, teria que ser uma criatura dimensional com poderes semelhantes ao vento do reino. Definitivamente estaria escondido nas ruínas. Contanto que eu possa encontrá-lo e matá-lo, posso entrar com segurança nas ruínas. Mas como posso encontrá-lo? Zhou Wen sentiu uma dor de cabeça chegando. A noiva fantasma já havia vasculhado as ruínas várias vezes, mas não havia encontrado nada. Era muito provável que a criatura elemental do vento estivesse escondida no escuro, dificultando sua localização. Se ao menos a fada banana estivesse aqui. Ela também é do elemento vento. Ela deve ser capaz de obter um certo efeito. Zhou Wen olhou para o espaço do caos e viu que o tornado ainda estava girando. Quanto à proteção da deusa do vento, o colar não era mais eficaz depois que a fada banana comeu a gema. Na verdade, ele nem tinha a capacidade de imbuir imunidade aos poderes elementais do vento. Zhou Wen experimentou o caminho todo e encontrou dois Wangliang no caminho. Eles foram mortos pelo Doutor Escuridão, então não encontraram mais problemas. Mei desapareceu como se realmente tivesse escapado. Quando os dois chegaram em frente às ruínas, eles viram várias tendas, assim como pessoas em capas de chuva personalizadas patrulhando. O invasor ficou surpreso quando viu Zhou Wen e Lu Yongxian. Então, ele se aproximou e perguntou: Zhou Wen, por que você está aqui? Zhao Xin, onde está Ansheng? Zhou Wen reconheceu Zhao Xin e não pôde deixar de se sentir encantado. Como Zhao Xin ainda estava aqui, Ansheng e companhia podem não ter entrado nas ruínas ainda. O ajudante An entrou nas ruínas com o resto. Eles estão lá há quase um dia. Jovem mestre Wen, é melhor você voltar rápido. É muito perigoso aqui, disse Zhao Xin. Zhou Wen franziu a testa e continuou perguntando: não há um poder de decapitação aterrorizante nas ruínas? Como Ansheng e companhia entraram? Fim do capítulo. Capítulo 277 Testes. É realmente muito estranho. No começo, enviamos um grande número de bestas companheiras, mas cada um deles teve suas cabeças decapitadas. Apenas 2 deles conseguiram sobreviver. O ajudante An disse que se chama vento do espaço, e é um vento poderoso gerado pela troca de ar entre 2 espaços diferentes, pois vai e vem sem deixar rastros. Será difícil resistir a ele, a menos que estejam completamente isentos de falhas. Zhao Xin parou por um momento antes de continuar.
O ajudante An finalmente pensou em uma maneira e conseguiu 2 especialistas épicos, que são proficientes em poderes espaciais, para serem responsáveis por perturbar a ordem espacial, para que o vento do espaço não possa ser formado rapidamente. Depois de experimentar, percebemos que esse método é realmente eficaz. Só que os 2 só podem proteger áreas limitadas, então não podemos enviar todos para dentro. Eu e outros 2 só poderíamos ficar de guarda aqui e aguardar o retorno do ajudante An. Ansheng disse para qual parte das ruínas ele está levando o resto. Zhou Wen perguntou. Eu não sei. O ajudante An não disse nada. Ele apenas disse que queria procurar Madame Lan e o velho mestre Ouyang nas ruínas. Ele não nos disse exatamente para onde foi. Zhao Xin balançou a cabeça. Zhou Wen olhou para as ruínas distantes e ficou um pouco preocupado. Embora soubesse que realmente havia um poder semelhante ao Helmwind nas ruínas, Zhou Wen não tinha poderes espaciais, nem a capacidade de deter o Helmwind. Mesmo que conhecesse suas características, ainda era incapaz de suportá-las. O que você está fazendo aqui? Perguntou Zhao Xin. Tenho algo aqui que precisa ser entregue a Ansheng. Pode ser útil para resgatar Madame Lan. Zhou Wen perguntou vagamente quando viu os outros 2 especialistas da Epic que ficaram para trás saírem. No entanto, ele não mencionou o artefato de pedra e fez um comentário vago. Há muita interferência aqui. Os dispositivos de comunicação são inúteis. A menos que sejam divulgados, infelizmente não há como contatá-los, disse Zhao Xin. Quando os outros 2 viram Zhou Wen, ficaram imediatamente alarmados. Eles apontaram para ele e disseram, você não está usando capa de chuva. Como você não foi infectado pelo vírus? Zhao Xin ficou surpreso ao ouvir isso. Só então ele percebeu que Zhou Wen estava vestindo apenas uma armadura comum sem capa de chuva. Olhando para o formato de sua armadura, era impossível cobrir todas as partes de seu corpo. Ele definitivamente seria contaminado pelo sangue. Tenho uma maneira de conter a chuva de sangue, então não se preocupe comigo. Deixe uma barraca para mim. Preciso descansar um pouco, disse Zhou Wen. Ele precisava esperar que seus ferimentos se recuperassem e estivesse em forma de combate antes que pudesse pensar em uma maneira de lidar com o Helmwind. Se não, ele estaria se enviando para a morte. Zhao Xin apontou para uma das tendas e disse, essa é a tenda do ajudante An. Apenas fique na dele. Zhou Wen não fez cerimônia quando entrou imediatamente. A tenda estava limpa e arrumada, e havia até uma pequena lâmpada alimentada por bateria. Ao lado havia alguns livros e um pequeno incensário. Na verdade, Ansheng não se importava em levar tantas coisas para um lugar assim. Zhou Wen encontrou um lugar para se sentar enquanto circulava o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria para curar seu corpo ferido antes de continuar jogando. Zhao Xin e companhia conduziram Lu Yongxian para outra tenda e disseram com um sorriso, Comandante Lu, deve ter sido difícil para você trazer Zhou Wen para um lugar tão perigoso. Lu Yongxian olhou para Zhao Xin e companhia e disse friamente, este é meu dever. E sem o jovem mestre Wen, eu não estaria aqui. Os 3 ficaram surpresos. Zhao Xin olhou para Lu Yongxian e perguntou, o que você quer dizer? No entanto, Lu Yongxian não respondeu e apenas disse, todos vocês, preparem-se. Quando o jovem mestre Wen se recuperar, iremos segui-lo até as ruínas para procurar o ajudante An. Os 3 olharam para Lu Yongxian como se estivessem olhando para um lunático. Zhao Xin lambeu os lábios e disse, eu sei que vocês, membros do exército do pôr do sol, são famosos por serem destemidos mesmo diante da morte, mas vocês sabem o quão aterrorizante é o vento espacial na ruína. Bestas companheiras morreram quando investigamos a área pela primeira vez. Esse não é um lugar onde alguém possa entrar quando quiser. O jovem mestre Wen vai pensar em uma maneira, disse Lu Yongxian com indiferença. Zhao Xin e companhia trocaram olhares. Eles sentiram que Lu Yongxian devia estar com um parafuso solto. Que tipo de solução alguém poderia encontrar para tal lugar? Sem a capacidade de controlar o vento do espaço, entrar significava ter um desejo de morte. Não havia outra maneira.
Não importa o quão inteligente Zhou Wen fosse, ele não tinha poderes espaciais. Além disso, ele estava no estágio lendário. Como ele poderia entrar com segurança na ruína? Devido à diferença de opinião, Zhao Xin e companhia decidiram ignorar Lu Yongxian e cuidar da própria vida. Zhou Wen também não conseguiu encontrar nenhuma solução. Apesar de conhecer as características do Realm Wind, o conhecimento não ajudou a contê-lo. Depois de pensar um pouco, Zhou Wen só encontrou a solução de usar Ghost Steps para se esquivar no instante em que o Realm Wind foi gerado, evitando que eles o acertassem. No entanto, Zhou Wen tentou várias vezes no jogo e a dificuldade era extremamente alta. O local onde o vento real apareceu quase grudou em sua pele, e um atraso de 0,01 segundo em seu tempo de reação significou sua morte. Ele mal conseguiu se esquivar uma ou duas vezes a cada 10 vezes. Mesmo assim, a sorte desempenhou um fator. Ghost Steps foi muito rápido, mas isso se referia à velocidade. A velocidade de reação de Zhou Wen não aumentaria por causa dos passos fantasmas, então sua velocidade de reação era claramente insuficiente contra o repentino Realm Wind. Eu tenho que ser capaz de evitar o Realm Wind. Como posso reagir mais rápido e evitar o Realm Wind com segurança? Zhou Wen fazia experiências constantes no jogo. Zhou Wen estava totalmente focado em seus experimentos no jogo. Quando Zhao Xin e companhia entregaram sua refeição, eles sorriram sem dizer uma palavra quando viram Zhou Wen sentado lá jogando em seu telefone. O uso de seu telefone por Zhou Wen não foi nada inesperado para eles, nem acharam errado. No entanto, eles acharam divertido quando conectaram tais ações às palavras de Lu Yongxian. Quando voltaram para a tenda que os quatro compartilhavam, viram que Lu Yongxian ainda estava fazendo os preparativos, como se realmente estivesse preparado para partir para as ruínas. Zhao Xin não pôde deixar de rir. Eu digo, comandante Lu, Zhou Wen ainda está jogando. Não acho que ele será capaz de ir para as ruínas tão cedo. Nós iremos, disse Lu Yongxian calmamente. Zhao Xin não disse mais nada em resposta à teimosia de Lu Yongxian. Ele deitou no tapete e pegou o celular. Ele também encontrou um jogo para jogar. Não que ele realmente gostasse de jogar, mas estava sob muita pressão em um lugar assim. Se não encontrasse algo para fazer, tinha medo de enlouquecer. Zhou Wen aprimorou constantemente sua capacidade de reagir no precipício da vida ou da morte. Ele precisava fazer um plano perfeito para entrar nas ruínas. Nenhum único erro poderia ser cometido. No jogo, ele poderia morrer se cometesse um erro. Ele poderia reaparecer com uma gota de sangue, mas na realidade, ele só tinha uma vida. Se ele morresse, seria o fim, não haveria segundas chances. O que posso fazer para garantir a perfeição e não cometer erros? Zhou Wen logo descobriu que, com sua própria reação, era impossível para ele não cometer erros, mesmo que praticasse ao extremo. Sempre haveria um ou dois erros a cada 10 tentativas porque a velocidade do Realm Wind excedeu os limites de reação. Não importa o quão bem Zhou Wen se saísse, era impossível para ele sempre exceder seus limites habituais e evitar o ataque do vento real. Fim do capítulo. Capítulo 278 Evolução da Fada da Banana. Se minha reação não pode ser perfeita, então eu tenho que pensar em uma maneira de prever quando o Realm Wind aparecerá. Zhou Wen sabia que, a menos que ele avançasse para o estágio épico, seria impossível para ele evitar completamente todos os ataques do Realm Wind. Já é tarde demais para eu reagir quando o Trufe Listener ouve o som do Realm Wind. Mas o que posso fazer para descobrir de onde ele vem? Zhou Wen pensou consigo mesmo. Olhos estavam definitivamente fora de questão. Era impossível ver o Realm Wind. Usar o corpo para senti-lo seria ainda mais ridículo. Quando o Realm Wind tocou seu corpo, foi o momento em que ele foi decapitado. O que devo fazer? Como posso prever o momento em que o Realm Wind aparece? Zhou Wen tentou repetidamente, mas o resultado não foi o ideal. Portanto, ele removeu a forma de companheiro do Trufe Listener e permitiu que ele tocasse na tenda. Ele estava acostumado com a conveniência que o Trufe Listener lhe dera.
A perda repentina fez Zhou Wen se sentir cego. Embora ele ainda pudesse ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, ele ainda achava estranho, como se algo estivesse faltando. De fato, não posso confiar muito em uma besta companheira. Caso contrário, isso afetará muito meus próprios poderes. Zhou Wen respirou fundo e acalmou sua mente antes de controlar novamente o avatar cor de sangue para entrar nas ruínas. Ouvinte da verdade subiu no ombro de Zhou Wen e examinou os arredores. Quando seu olhar pousou no bolso de Zhou Wen, seus olhos de repente se iluminaram. Com um salto, ele pulou no bolso como um atleta de mergulho. O bolso continha o artefato de pedra que Zhou Wen havia recuperado. O ouvinte da verdade, parecido com um macaco, pousou no artefato de pedra e usou suas garras para tocá-lo algumas vezes antes de esticar a língua para lambê-lo. Como se não estivesse satisfeito, ele abriu bem a boca e engoliu o artefato de pedra. Seu pequeno corpo não era nem tão grande quanto o artefato de pedra, mas conseguiu engolir o artefato de pedra inteiro com a única pista de suas ações, a pequena protuberância em seu abdômen. Não se sabia como ele conseguiu fazer isso. Zhou Wen estava agora completamente imerso no jogo. Além disso, ele tinha acabado de perder a habilidade de escuta do Truth Listener e o Doutor Escuridão e o Truth Listener estavam guardando a tenda. Ele saberia imediatamente se houvesse alguma comoção, então ele não pensou muito sobre isso. No entanto, Zhou Wen nunca esperou que o Truth Listener realmente cometesse desfalque ao engolir o artefato de pedra que ele havia recuperado meticulosamente. Então, com 4 pernas levantadas, o Truth Listener desabou no bolso de Zhou Wen. O pelo dourado em seu corpo gradualmente se transformou em uma cor de pedra branco acinzentada que lembrava pedra. Seu corpo inteiro rapidamente se petrificou. Em alguns segundos, ele se transformou em uma mini escultura de pedra de macaco. No entanto, a mudança no corpo do ouvinte da verdade não terminou. Produziu de seu corpo uma substância semelhante a uma polpa de pedra. O líquido gradualmente envolveu seu corpo e logo, o ouvinte da verdade se transformou em uma rocha em forma de ovo. Zhou Wen não tinha ideia das mudanças surpreendentes que estavam acontecendo em seu bolso. Caso contrário, ele definitivamente teria parado o Truth Listener. Afinal, o artefato de pedra foi fundamental para salvar Ouyang Lan e o ex-diretor. Ele simplesmente não podia se dar ao luxo de perdê-lo. Zhou Wen lutou constantemente enquanto sentia o impacto do Helm Wind em sua vida. Sem a capacidade do ouvinte da verdade para apoiá-lo, a taxa de mortalidade do avatar cor de sangue disparou mais uma vez. Às vezes, não sobreviveria nenhuma vez em 10 vezes. No entanto, sob o estímulo da morte, Zhou Wen, sem o apoio do ouvinte da verdade, pareceu compreender algo vagamente, mas não foi capaz de confirmar. À medida que as gotas de sangue desapareciam, os sentidos de Zhou Wen tornaram-se cada vez mais aguçados. Não era como o puro sentido de audição do Truth Listener. Seus olhos, nariz, ouvidos e até mesmo sua pele tornaram-se mais sensíveis sob a pressão da morte. Seus sentidos gerais foram bastante aprimorados. Finalmente, Zhou Wen controlou o avatar cor de sangue para dar um passo à frente. E no local onde ele estava, um pilar de pedra foi cortado por um Helm Wind invisível que apareceu do nada antes de cair no chão. Eu obtive sucesso. Zhou Wen ficou encantado. Ele parecia ter descoberto alguma coisa, mas ainda precisava provar isso com repetidos sucessos. Repetidamente, Zhou Wen se esquivava constantemente do vento. As chances de ele ser ferido pelo Helm Wind diminuíram quando ele finalmente captou a chave para evitá-lo. Finalmente consegui. Zhou Wen ficou encantado. Ele queria convocar o ouvinte da verdade de volta e tentar ver se conseguia prever melhor o aparecimento do Helm Wind com ele. No entanto, após 2 invocações, ele não conseguiu sentir o ouvinte da verdade retornando aos seus ouvidos. Ele não pôde deixar de olhar em volta. Tudo o que ele viu foi o Dr. Darkness parado em silêncio em um canto escuro, mas não havia sinal do ouvinte da verdade, nem ele conseguia sentir onde ele estava. No momento em que ele estava confuso, a expressão de Zhou Wen mudou repentinamente.
Ele rapidamente enfiou a mão no bolso e tocou, sua expressão ficando pálida. O artefato de pedra tinha formato triangular e a pedra que ele tocava tinha claramente o formato de um ovo. Ele rapidamente tirou a pedra do bolso. Na verdade, era um ovo de pedra do tamanho de um punho. No entanto, emitiu a aura do ouvinte da verdade. Eu fui descuidado. Por que não me protegi contra esse ladrão? Zhou Wen lamentou sua decisão. A situação era muito óbvia. O ouvinte da verdade deve ter engolido o artefato de pedra para causar tal mudança. Talvez estivesse evoluindo. Se fosse apenas um tesouro comum, Zhou Wen não estaria disposto a se desfazer dele, por mais precioso que fosse. Ele não teria se importado que o ouvinte da verdade o engolisse, já que era seu principal animal de estimação de combate. No entanto, este item pode muito bem ser usado para salvar a vida do ex-diretor e de Ouyang Lan. Agora que o ouvinte da verdade o devorou, Zhou Wen ficou momentaneamente perdido. Quebrar o ovo de pedra e ver se o artefato de pedra permanece dentro. Era naturalmente inviável. Só posso pegar o ovo de pedra para tentar. O ovo de pedra deve possuir o poder de um artefato de pedra. Pode ser capaz de substituir os efeitos do artefato de pedra. Zhou Wen não teve escolha a não ser confiar em um último esforço. Desta vez, Zhou Wen não ousou ser descuidado. Ele colocou o ovo de pedra diretamente no espaço do caos, mas quando viu a cena no espaço do caos, não pôde deixar de se sentir encantado. O furacão que estava girando já havia enfraquecido. Estava ficando cada vez mais fino, como se um ovo de vento estivesse suspenso no ar. Rachadura. Uma luz verde emitida por uma rachadura no ovo do vento. Vestindo um manto verde, Banana Fairy voou e flutuou no ar como uma fada ao vento. Ela havia ficado muito mais alta e cada movimento seu parecia ter um vento invisível apoiando-a. Isso fazia suas roupas dançarem ao vento, como se um secador de cabelo estivesse soprando nela o tempo todo. Banana Fairy terminou de evoluir. Zhou Wen ficou agradavelmente surpreso. Esta foi considerada a melhor notícia dos últimos tempos. Fim do capítulo. Capítulo 279 Vento Divino Imortal. Anteriormente, a folha de bananeira tinha apenas o tamanho de uma palma, mas agora era do tamanho de um leque normal. A fada banana também cresceu até ficar do tamanho de uma boneca enquanto se sentava na folha de bananeira. Ela esvoaçava como uma princesinha ao vento. Depois que Zhou Wen a libertou do espaço caótico, a fada banana voou ao redor dele parecendo muito feliz. Finalmente, Zhou Wen estendeu a mão e a fada banana voou da folha de bananeira e pousou em Zhou Wen. Ele imediatamente sentiu uma brisa envolvê-lo, deixando-o com frio. Depois de esfregar a cabeça da fada banana, ela se transformou em um raio de luz verde e se fundiu com o corpo de Zhou Wen, voltando a ser uma tatuagem de folha de bananeira. Zhou Wen pingou uma gota de sangue em seu telefone e fez aparecer o avatar cor de sangue. Ele olhou para os novos atributos de Banana Fairy. Fada da banana, estado de vida épico, evoluível. Grande raiz do espírito Yin. Alma vital, vento divino. Força imortal, 41. Velocidade, 41. Constituição, 41. Energia primordial, 41. Talento habilidade, grande vento Yin. Forma companheira, ventilador. Os atributos eram como Zhou Wen esperava. Eles valiam o dobro de 20 mais 1. Zhou Wen não sabia para que servia aquele ponto extra, mas tinha a sensação incômoda de que esse ponto adicional não era simples. A habilidade ainda era a única vento Grandin, fazendo Zhou Wen se sentir um pouco desapontado. Ele originalmente se perguntou se uma nova morte seria aprendida depois que ela evoluísse, mas no final, ela permaneceu com uma única habilidade. A providência da vida da grande raiz do espírito não mudou, mas a maior mudança na transformação da fada banana foi a adição de uma alma vital. O divino vento imortal, sem dúvida, teve fortes efeitos no elemento vento. Quanto aos efeitos reais, ele teve que testar. Zhou Wen abriu a masmorra de instância de Zhuolu, na esperança de testar o poder da fada banana depois que ela evoluísse.
Logo, ele encontrou um Wang Liang. Com um aceno de mão, Banana Fairy apareceu na frente dele enquanto estava sentada em uma folha de bananeira. Quando ela viu o Wang Liang atacando-os, ela imediatamente estufou as bochechas e fez beicinho, soprando direto no Wang Liang. Um vento frio invisível soprou de repente quando o corpo de Wang Liang foi lançado voando pelo vento. Ele caiu no ar e, ao mesmo tempo, seu corpo congelou rapidamente em uma escultura de gelo. Rachadura. O corpo do Wang Liang voou por uma distância desconhecida antes de se estilhaçar no ar, chovendo cacos de gelo. Até mesmo a conta Wang Liang dentro de seu corpo quebrou, fazendo com que ele morresse. Um cristal dimensional caiu no chão. Ela é incrível. É esta a supressão que a força absoluta traz. Zhou Wen ficou agradavelmente surpreso. Ter tais poderes do vento fez dela a criatura épica mais forte que Zhou Wen já tinha visto. Poucas criaturas do mesmo nível poderiam resistir a um abanamento dela. No corpo da fada banana, havia um vento indiscernível que fluía. Conforme o vento soprava, Zhou Wen podia ver vagamente a figura transparente de uma mulher. Ela parecia uma divindade e provavelmente era a alma vital da fada banana, o vento divino imortal. Originalmente, a fada banana só poderia usar o vento Grendel uma vez e sua energia primordial se esgotaria. No entanto, com o divino vento imortal, Zhou Wen descobriu que a energia primordial da fada banana estava se recuperando rapidamente. Não demorou muito para que ela pudesse usar o Grendel Wind novamente. Nesse caso, Banana Fairy terá a chance de lutar continuamente. Zhou Wen ficou encantado. Agora que Banana Fairy era seu poder de combate mais forte, era muito mais seguro atravessar o antigo campo de batalha com ela. Ele estendeu a mão e Banana Fairy se transformou em um leque de jade que pousou em sua mão. O ventilador era do tamanho de um ventilador normal, ao contrário do mini ventilador de antes. Encaixou perfeitamente na mão dele. Zhou Wen examinou o leque de banana formado por Banana Fairy. Era inteiramente parecido com jade e fresco ao toque. Na superfície do leque havia um retrato de uma senhora. Parecia diferente do fã de banana anterior. Zhou Wen não sabia se o leque de banana teria os mesmos efeitos potentes que a fada da banana. Afinal, Banana Fairy tinha 41 pontos de energia primordial e apenas 21. Se ele usasse a habilidade Grendel Wind, definitivamente haveria uma diferença de força. Enquanto ele continuava em frente, ele logo encontrou um Chi. Zhou Wen usou isso como um experimento e viu o dragão negro Life Soul vomitar fumaça negra. Desta vez, Zhou Wen não usou o Purple Air Bell. Onde quer que o vento chegasse, a fumaça negra era soprada para trás, atingindo o Chi. Então, foi varrido pelo vento. A fumaça negra imediatamente fez o Chi cair em um sono profundo. O vento Grendel do leque de banana também causou a formação de camadas de gelo fora de seu corpo. No entanto, quando Zhou Wen o usou, seu grande vento era de fato muito mais fraco que o da fada banana. Não foi capaz de congelar e quebrar diretamente o corpo do Chi, apenas conseguindo mandá-lo voando para longe. Mesmo assim, Zhou Wen ficou satisfeito. Ele estava apenas no estágio lendário. Enviar uma criatura épica como o Chi voando a centenas de metros de distância usando o grande vento e congelá-la em uma escultura de gelo já era notável. Agora, vamos ver se a Banana Fairy consegue resistir ao Realm Wind nas ruínas. Zhou Wen correu para as ruínas a toda velocidade. Ele encontrou outro Chi no caminho e o matou facilmente. Foi fácil. Depois de chegar fora das ruínas mais uma vez, Zhou Wen fez com que a fada banana assumisse sua forma original e entrasse nas ruínas com o avatar cor de sangue. Zhou Wen continuou observando o que estava ao seu redor. Ele já era muito sensível ao Realm Wind. Mesmo sem Banana Fairy ao seu lado, ele estava confiante de que poderia evitar os ataques de Realm Wind. No entanto, Zhou Wen ainda queria ver como a fada banana reagiria a isso. Enquanto Zhou Wen pensava, de repente ele sentiu uma pequena flutuação espacial. Ele sabia que era um sinal de que um Realm Wind estava prestes a aparecer. Sem qualquer hesitação, ele se esquivou, mas não puxou Banana Fairy.
O vento era como uma lâmina cortando o pescoço de Banana Fairy. No entanto, ela não pareceu notar quando se sentou na folha de bananeira e balançou. Não pode ser, como pode a fada banana, do elemento vento, ter uma reação tão lenta em relação ao Realm-Wind? Zhou Wen achou estranho, mas no segundo seguinte ficou boquiaberto. O Realm-Wind que se aproximou de Banana Fairy de repente girou como uma lâmina de vento invisível enquanto girava em torno do corpo de Banana Fairy, fazendo com que o espaço ao redor ondulasse. Com um aceno de mão da fada banana, o Realm-Wind pousou automaticamente em sua palma como se fosse uma lâmina giratória que estava sendo controlada por ela. Ele continuou girando até que Banana Fairy o sacudiu, fazendo-o voar. Cachá! Um pilar de pedra distante foi cortado pelo Realm-Wind. Sangue jorrou enquanto um grito estranho soava. Pequena banana, você é realmente incrível. Zhou Wen desejou poder chamar a fada banana e abraçá-la, dando um beijo profundo em suas bochechas. Com Banana Fairy ao seu lado, ele estava livre para entrar nas ruínas. Ele não precisava mais se preocupar com o terrível Realm-Wind. Fim do capítulo. Capítulo 280 Realm-Wind em Sec. Uma notificação dele matando um inseto épico Realm-Wind apareceu no jogo. Zhou Wen caminhou em direção ao pilar de pedra que havia sido cortado pelo Realm-Wind e viu um buraco no meio. Escondido nele havia algo que lembrava um grilo, mas tinha mais de 30 centímetros de comprimento. No entanto, foi dividido pela metade, assim como o pilar de pedra. Então é isso que está causando todos os problemas dentro das ruínas. Zhou Wen não esperava que um inseto como esse tivesse tanto poder destrutivo. Felizmente, tem o Banana Fairy. Caso contrário, não seria fácil encontrá-lo. Zhou Wen fez com que Banana Fairy continuasse procurando pelos insetos Realm-Wind nas ruínas. Ele planejava matar mais alguns para confirmar se Banana Fairy poderia reprimir completamente os insetos Realm-Wind. No entanto, o desempenho de Banana Fairy foi melhor do que Zhou Wen havia imaginado. Contanto que o Realm-Wind aparecesse e não estivesse muito longe dela, seria controlado por ela e se tornaria sua arma. Ela encontrou facilmente os insetos Realm-Wind que estavam escondidos em colunas ou paredes de pedra enquanto liberava Realm-Wind. Todos eles foram mortos. Ding! Quando ele matou o sexto inseto vento real, Zhou Wen ouviu um som familiar e um cristal caiu. Zhou Wen ficou encantado ao ver o cristal. Parecia um ovo de formiga e era do tamanho de um ovo de galinha. Havia a sombra de um inseto Realm-Wind dentro. Era claramente um cristal de energia primordial com o nome Realm-Wind Insect Crystal. Eu me pergunto qual é a habilidade de energia primordial do inseto Realm-Wind. Não pode ser Realm-Wind, certo? Zhou Wen pensou consigo mesmo enquanto fazia o avatar cor de sangue pegar o cristal de inseto vento real, na esperança de ver que habilidade ele receberia. No entanto, o sistema exibiu uma notificação: requer 21 estatísticas de força e 9 de vento para absorver o cristal de inseto Realm-Wind. Estatísticas de vento insuficientes. Não pode ser refinado e absorvido. Ele realmente precisa de uma estatística de vento. Zhou Wen estava um tanto deprimido. Ele tinha uma ideia do que era, provavelmente era semelhante ao atributo veneno que ele obteve em sua absorção anterior. Habilidades épicas de energia primordial pareciam ter todos os tipos de requisitos, ao contrário do passado, onde ele poderia dominar apenas uma, se assim desejasse. Zhou Wen matou vários Wangliang, mas ele só teve uma gota de cristal venenoso. Os últimos eram todos os 4 cristais de estatísticas básicas. Era óbvio que os cristais de estatísticas especiais não tinham altas taxas de queda, da mesma forma que o cristal de estatísticas do vento. Não foi fácil ter uma gota. Zhou Wen segurou o cristal de inseto do vento real e ficou consternado. Se ele o deixasse no chão, ele poderia desaparecer em um reaparecimento, mas ele não conseguiria absorvê-lo mesmo se o segurasse na mão. Não havia inventário no jogo. Se ao menos houvesse uma Chaos Bead no jogo. Zhou Wen não teve escolha a não ser segurar o cristal de inseto do vento real e vagar pelas ruínas matando todos os insetos do vento real.
Assim como Zhou Wen esperava, alguns cristais de estatísticas básicas caíram, mas nenhum único cristal de estatísticas de vento caiu. A taxa de queda foi bastante baixa. No entanto, isso também tinha a ver com a raridade dos insetos Helmwind. Zhou Wen e Banana Fairy visitaram as ruínas e encontraram apenas 17 insetos Helmwind. Eles não conseguiram encontrar mais insetos Helmwind, não importa o quanto tentassem. No entanto, uma vez que a masmorra da instância foi atualizada, o cristal de inseto Helmwind na mão do avatar cor de sangue desapareceu junto com a atualização. Sua taxa de queda foi igualmente baixa, fazendo com que Zhou Wen relutasse em desperdiçar tal oportunidade. É um desperdício deixá-lo ser excluído na atualização. Farei uma viagem às ruínas na vida real e matarei os insetos Helmwind para ver se eles conseguem derrubar cristais de estatísticas de vento. Zhou Wen se decidiu, ele iria caçar insetos do vento real na vida real. Com Banana Fairy por perto, contanto que ele não entrasse no túnel subterrâneo, não deveria haver nenhum perigo. Ele também poderia dar uma olhada e ver se Ansheng e o resto ainda estavam dentro das ruínas. Se eles não tivessem entrado no túnel, ele poderia encontrá-los. No entanto, Zhou Wen sentiu que eles já haviam entrado no túnel subterrâneo. Era altamente provável que ele também tivesse que descer pelo túnel. Depois de arrumar suas coisas, Zhou Wen saiu da tenda. Ele planejava informar Lu Yongxian e os outros para permanecerem enquanto ele viajava para as ruínas. Zhao Xin e companhia estavam conversando quando viram Zhou Wen se aproximando. Zhao Xin perguntou casualmente, com seus ferimentos graves, por que você não está descansando na tenda? Apenas grite se precisar de alguma coisa. Meus ferimentos estão muito melhores. Quero entrar nas ruínas para dar uma olhada. Fique aqui. Se Ansheng voltar, diga a ele para não entrar nas ruínas novamente. Espere aqui por mim. Zhou Wen se virou e saiu. Zhao Xin e companhia arregalaram os olhos. Anteriormente, Lu Yongxian havia mencionado que Zhou Wen definitivamente iria para as ruínas, mas eles não acreditaram nele. Agora, eles não tinham escolha se não acreditar nele. Zhou Wen, há um estranho vento espacial nas ruínas. É inútil mesmo se você for. Você apenas sofrerá uma morte sem sentido, disse Zhao Xin. Já pensei em uma maneira de lidar com os ventos espaciais. Você não precisa se preocupar comigo. Zhou Wen não planejava deixá-los ir, então não ficou mais tempo e foi embora. Jovem mestre Wen, irei com você. Lu Yongxian já estava preparado, então o perseguiu. Os três restantes se entreolharam. Finalmente, foi Zhao Xin quem disse, vamos dar uma olhada fora das ruínas, se eles morrerem nas ruínas, poderemos encontrar uma maneira de coletar seus cadáveres. Irmão Zhao, você acha que Zhou Wen realmente pensou em uma maneira de quebrar o vento espacial? Perguntou outra pessoa. Como isso é possível? O ajudante An não conseguiu nem decifrá-lo, e Zhou Wen não cultiva as artes da energia primordial do elemento vento e está apenas no estágio lendário. Como ele pode ter sucesso? Zhao Xin não estava convencido. Se Zhou Wen realmente descobriu, deveríamos segui-lo? A pessoa perguntou. Isso não vai acontecer, então por que você está pensando tanto? Vamos dar uma olhada primeiro. Zhao Xin vestiu a capa de chuva e os três saíram juntos da tenda. Quando chegaram às ruínas, Zhou Wen e Lu Yongxian já haviam entrado. Felizmente, a chuva de sangue dentro das ruínas foi mais leve, permitindo-lhes ver claramente suas figuras. Zhou Wen, comandante do batalhão Lu, estamos aqui para recebê-lo. Peça ajuda se precisar de alguma coisa. Zhao Xin não se atreveu a entrar nas ruínas enquanto gritava para Zhou Wen e Lu Yongxian. Zhou Wen o ignorou. Ele persuadiu Lu Yongxian a não segui-lo, mas Lu Yongxian recusou-se a retornar. Tudo o que Zhou Wen pôde fazer foi deixá-lo segui-lo até as ruínas. Eu me pergunto se os insetos Helmwind estão localizados nos mesmos locais do jogo. Zhou Wen olhou para um pilar de pedra. Se o local fosse o mesmo, ele poderia subir diretamente para matar os insetos Helmwind sem esperar que eles liberassem o Helmwind.
Com esse pensamento em mente, Zhou Wen apertou o cabo de sua lâmina de bambu e aproximou-se lentamente do pilar de pedra. Independentemente de estarem na mesma posição do jogo, não havia mal nenhum em tentar. Fim do capítulo. Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis, entretanto, são difíceis porque não ousamos empreendê-las. Sêneca.